A renovação no Senado foi uma das grandes surpresas desta eleição, mais de 85%. E entre os novatos está o senador eleito pelo nosso estado, Marcos Duval, e é com ele que eu converso agora. Marcos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de novo. Obrigada. Para quem não sabe, o Marcos já trabalhou aqui na Record News com a gente, já foi parceiro nosso aqui na Record News e hoje volta como senador eleito. Marcos, na sua opinião, o que levou esses mais de 800 mil capixabas a escolherem o seu nome? Então, a renovação. O capixaba está querendo uma visão nova, principalmente na área da segurança pública. Depois de 2017, o capixaba vivenciou uma situação que ela não quer vivenciar mais, a crise da segurança. Ela entendeu que sem segurança não é só a vida que está em risco, mas te limita a ir para a escola, limita você até procurar saúde, te limita a você ter o seu comércio. Então o capixaba entendeu que precisava focar também na segurança pública e juntou essa questão da renovação. As pessoas querem coisas novas, uma visão nova, não necessariamente porque os outros não foram competentes ou não, é mesmo pela oxigenação mesmo da função. E assim a gente coloquei meu nome, vendo o capixaba necessitando dessa renovação, preocupado com a segurança pública. E aí quando em 2017, da crise da segurança que houve, eu fui até o atual, né, eleito governador Renato Casagrande e falei: Renato, o que a gente pode fazer para ajudar os capixabas, que eu estou muito preocupado. E Renato falou assim: olha, você podia agora pensar na possibilidade de você ser um candidato para poder, então, efetivamente poder ajudar. Então, o convite para entrar na política partiu do governador eleito Renato Casagrande? Foi, partiu do Renato Casagrande. E como ele fez o projeto Estado Presente, que era um projeto que cuidava da segurança pública, premiado no mundo inteiro, eu falei assim: eu acho que está na hora de pensar nessa possibilidade. Levei para minha família discutir sobre isso. A família rejeitou de imediato, não quis que eu entrasse no meio político, falou que eu estaria estragando a minha carreira. Mas aí, estando com a minha filha, eu vi minha filha com 12 anos, eu falei: poxa, como é que eu posso chegar para ela no final de vida e falar: filha, a oportunidade que o pai tinha de ajudar o Estado, ajudar o Brasil, eu não aproveitei e estou te deixando esse Brasil assim. Não, eu falei: vou entregar o Brasil um pouquinho melhor do que eu peguei, e botei isso como desafio. Criamos uma estratégia que é ocupar o lugar de pessoas que estão lá com verba partidária, tempo de TV, mais conhecido no meio político, e eu vindo como novo, não sendo conhecido no meio político e sem verba, foi um grande desafio. Pois é, como você disse, sem verba, sem horário político, você teve que percorrer muito o estado. E qual foi a realidade que você encontrou? O que o Marcos, senador, viu no interior do Espírito Santo, por exemplo? Então, vi um povo clamando por atenção, dizendo que político só passa por lá e depois não volta, só passa para poder pedir voto. Vi um povo muito caloroso, as pessoas abraçando, querendo esse acolhimento, tipo: me proteja, eu preciso de alguém que me represente. E eu confesso para você que eu fiquei muito, como é que pode ser assim, muito aberto para isso e me sentindo na obrigação de não desistir. Eu falei: não posso desistir de deixar esse povo com essa necessidade de renovação. Então a gente foi até o fim, mesmo as pesquisas mostrando um cenário diferente. Eu sempre lembrava das imagens das pessoas, das senhoras, das crianças, da família pedindo: nós precisamos renovar, não desiste. E eu fui em cima disso. E a gente vai fazer um trabalho focado em todo o estado, né? As pessoas falam assim: agora que foi eleito não vai voltar mais. Eu tomo posse em fevereiro, mas antes a gente já quer rodar o estado, agradecendo os municípios que nos acolheram, que acreditaram, o capixaba que acreditou nessa renovação, e tenho certeza que eles não vão se arrepender. Os dois escolhidos, eu e o Contarato, nós estamos determinados em fazer um trabalho como nunca foi feito para o Espírito Santo. Pois é, como é que é a sua relação com o Fabiano Contarato, nosso outro senador? Como é que vai ser o trabalho de vocês em conjunto para melhorar, para trazer benefícios aqui para o nosso estado? Então, minha relação com ele, eu conheço ele há mais de 15 anos, ele já foi meu aluno na Academia de Polícia. Hoje é uma pessoa que, sobre Código Penal, ele é um expert. Então a gente já conversou sobre isso depois que nós fomos eleitos, para a gente trabalhar junto. Inclusive até a atual senadora Rosa de Freitas também já estive com ela em Brasília, para a gente poder montar um grupo. Eu não estou preocupado com a minha identidade pessoal como senador. Estou preocupado em que em grupo nós vamos atender o Estado do Espírito Santo. E estou propondo um pacto para chegar lá e pegar todos os novos senadores, que houve uma renovação muito grande,
e convencê-lo a gente criar um pacto para aprovar projetos que possa tirar o país de onde está. Sem vaidade, sem querer alguém levantar a sua bandeira pessoal do seu estado, mas a gente pensando no Brasil e a gente tocar o Brasil e fazer com que a gente possa retomar obras paradas, gerar emprego, mas pensando em grupo. Eu acho que pegando esse grupo novo, eu acho que a gente vai conseguir isso com mais facilidade se eu chegasse lá sozinho. Pois é, como eu disse no início da nossa entrevista, a renovação foi de mais de 85%. Muita gente se questiona se vai faltar experiência aos novos senadores. Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcos? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu jamais iria querer ter a experiência dos políticos que estavam lá. Se eu tivesse, eu acho que eu ia chegar fazendo mais do mesmo. Exatamente por a gente não ter tido essa experiência, a gente não tem vícios e não vamos ter comportamentos que eles tinham. Então a gente quer chegar com uma visão nova para fazer exatamente diferente. Muita gente chegou, a primeira vez que eu cheguei na SWAT, perguntaram isso, mas você nunca foi da polícia, principalmente da SWAT, como é que você vai mostrar alguma coisa nova? Exatamente por não ter sido, eu conseguia ter um olhar diferente daqueles que estavam inseridos no meio. Então na política eu penso a mesma coisa. Graças a Deus que eu não tive experiência nenhuma antes, assim também o Contarato, para a gente chegar e fazer diferente do que está lá. Cortar vícios que eram feitos, cortar formas de se negociar ou de se fazer política e a gente pensar na coletividade. Temos que pensar num Brasil. Marcos, até mesmo pela sua experiência, né, na questão da segurança pública, essa deve ser a sua principal prioridade. E existem alguns pontos que são polêmicos, como, por exemplo, você defendeu há pouco tempo a prisão perpétua. É isso mesmo? Porque eu vou explicar por quê. Porque dentro das pessoas que são presas, nós temos um grupo que são, por falta de oportunidade, foram para o crime. Temos um grupo maior que tinha oportunidades, mas escolheram o crime para poder enriquecer com mais facilidade. E temos um grupo de pessoas com problemas mentais que cometem os crimes, que são os crimes bárbaros, né? Os hediondos. Então essas pessoas não têm condições de ressocialização, não têm condições de voltar para a sociedade. Então a gente precisa pensar na prisão perpétua, mas não dentro do sistema carcerário que é feito hoje, porque hoje realmente é tudo desumano, é uma estrutura para uma escola do crime, porque hoje o político ele entende o seguinte: se eu construir presídios é porque eu estou sendo incompetente na criação de escolas e emprego. A sociedade brasileira entende dessa forma. O político que constrói presídio está gastando dinheiro que podia ter construído, está construindo escolas. Eu queria quebrar esse tabu, isso é um tabu. Eu dou como exemplo os Estados Unidos. Lá tem escola para todo mundo, não falta escola para ninguém. Lá tem emprego para todo mundo, inclusive quem vive ilegal lá, sem documentos, tem emprego. E tem a maior população carcerária do planeta. Então, não é por falta de emprego, não é por falta de estudo que as pessoas fazem a opção de cometer crime. Então, tem as pessoas que têm essa característica, que não sabem o que é certo e o que é errado, pessoas com distúrbios mentais que cometem crimes hediondos. Então, a gente precisa construir escolas, gerar emprego e construir presídios. É muito importante para que a gente possa ter uma sociedade segura, para que a gente possa trazer investimentos, empresas que possam vir para o Estado e saber que aqui é um estado seguro para ele poder produzir, para que as famílias possam vir para cá, para o turismo, enriquecer o turismo. Então, várias consequências são geradas positivamente quando você tem um estado seguro. E o meu desejo é realmente transformar o Espírito Santo num estado de melhor qualidade de vida no Brasil. Hoje esse título é de Santa Catarina e é muito fácil trazer para o Espírito Santo, que é um estado pequeno, numa região geográfica estrategicamente fantástica, e dá para a gente poder fazer um trabalho exatamente por ser também pequeno, e a população abraçou. O primeiro movimento de divisor de águas foi essas eleições. Então eu estou vendo que a sociedade capixaba vai nos ajudar a chegar nesse objetivo. Marcos, e como senador, qual é a sua posição a respeito da questão da maioridade penal? Você é a favor da redução? Eu sou a favor da redução, porque os crimes cometidos a partir de 16 anos são os crimes mais cruéis. São esses crimes cometidos. Então, se ele comete um suicídio, ele fica um homicídio, ele fica mais ou menos uns 8 meses, no máximo um ano recluso. Depois ele sai. Quando ele completa 18 anos, a ficha limpa. E aí ele volta a cometer crimes, quer dizer, um réu primário. Então a gente precisa rever, porque aos 16 anos são os crimes mais bárbaros, são os crimes mais cruéis, e a gente precisa, como tem outras responsabilidades, até a escolha de um presidente, ou até mesmo as outras responsabilidades civis, você também tem que ter a sua responsabilidade, porque hoje com 16 anos você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E a prisão não é para ressocialização, a prisão
para o mundo inteiro é um exemplo para que o outro não cometa o crime. É igual o pai que bota um filho de castigo e o irmão fala, então não vou fazer isso porque o meu irmão tomou o castigo. Então é mais ou menos por aí, não é com o objetivo de ressocializar, vamos prender para ele ficar melhor. Não, é para realmente servir de exemplo para que o outro não cometa o crime. E você acredita, Marcos, que com essa renovação que a gente teve, tanto no Senado quanto na Câmara, hoje a gente tem uma grande participação de policiais, de especialistas em segurança pública que acabaram de ser eleitos. Você acredita que projetos relacionados à segurança pública, que estão aí há anos engavetados, finalmente podem ser votados, podem ser tirados do papel? Acredito que isso vai acontecer numa velocidade bem maior do que antes, mas eu vou mais com prudência, porque segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. A gente tem que pensar em projetos sociais, a gente tem que pensar em escola, a gente tem que pensar em reestruturação da família, a gente tem que pensar na alteração do Código Penal, na construção de mais presídios, nós temos que pensar em vários outros setores para que a gente possa efetivamente resolver a segurança pública do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Então não é só essa fala de que entregando arma resolveu, ou matando bandido bom e bandido morto resolveu. Isso até gera ainda mais violência quando a gente fala que bandido bom é bandido morto. Queria até aproveitar aqui e mandar uma mensagem para a sociedade, não falar isso, porque quando você fala que bandido bom é bandido morto, você está dando carta branca para o policial fazer o que ele não é permitido em fazer, porque a gente não tem pena de morte no Brasil. E também quando você dá essa carta branca, o próprio bandido, sabendo que a polícia vai chegar para matar, ele vai se armar mais, ele vai enfrentar a polícia, então nós vamos ter balas perdidas, vão ter pessoas que vão ser atingidas por ela. Situações que ele fez um assalto, ele sabe que a polícia está chegando, ele não quer ser morto pela polícia, ele vai pegar pessoas como reféns, aí vai pedir advogado, vai pedir imprensa, vai pedir... Então você cria mais violência com esse discurso. A gente tem que mudar o Código Penal, a gente tem que incentivar a carreira policial, dar uma estrutura para que o policial possa trabalhar e não ter a sensação de enxugar gelo. Temos que investir muito na perícia da Polícia Civil, é onde consegue elucidar os crimes e virar prova para que a pessoa fique presa. Então nós temos que ir em cima dessas ferramentas e a sociedade entender que para melhorar nós precisamos mudar o Código Penal. Não dar uma autorização que é contra, é ilegal essa autorização e os policiais acabam cometendo. E depois a mesma sociedade vai para a rua dizendo que a polícia é violenta, né, que precisa tirar o lado militar da polícia. Então a gente precisa mudar esse discurso e entender que segurança pública são outras ferramentas para a gente atingir o objetivo. O senhor falou aí sobre a questão da polícia, de preparar, de melhorar a qualidade da polícia, falando em polícia militar. O senhor também é a favor da anistia dos PMs aqui do Estado que participaram da greve? Totalmente a favor. Eu explico por quê. Primeiro, porque são pessoas, são policiais que foram expulsos com uma carreira fantástica de elogios, de excelente trabalho para a sociedade. Não eram policiais que já estavam sofrendo algumas acusações, ou por corrupção, ou por homicídio, ou qualquer coisa ilícita. Não. Eram policiais que estavam uma carreira limpa, muito positiva e sempre com elogios. Essas pessoas foram realmente perseguidas e expulsas. O máximo que poderia ser era uma punição, uma prisão, uma punição administrativa e ponto. Mas exageraram, o peso foi muito maior do que aconteceu. Então sou a favor, vou brigar por isso, para que eles possam voltar para a Polícia Militar. É uma categoria que é a única que dá a vida pelo cidadão, é a única que dá a vida por pessoas ainda que criticam o trabalho deles. Então eu não responsabilizo nada, eu coloco pela carência. A gente nunca se questionou uma polícia de mais de 180 anos, foi a primeira vez que aconteceu isso em 180 anos e ninguém se questionou. Por que que aconteceu? Por que que a família foi para os batalhões e não deixou os policiais saírem? Que em 180 anos isso não aconteceu. Então a família sofre muita pressão, a família é que pressiona para eles saírem dessa carreira, para eles abandonarem, fazerem outro concurso, arrumar outro emprego. E quando você é expulso, é como se você perdesse o seu CRM, deixasse de ser médico. Você nunca mais, você não pode ir para outro estado, ser policial no outro estado. Você tem uma carreira que acabou. É muito perigoso, porque são pessoas, como aconteceu no Rio de Janeiro, que possam ir para o crime, que possam fazer uma milícia, que possam usar todo o seu conhecimento que o Estado investiu para coisas ilícitas. Eu acredito, tenho certeza que os que foram expulsos não vão fazer isso, porque eu conheço todos e são pessoas extremamente corretas. Mas é um risco. Então eu sou a favor que eles possam ser admitidos. Eu espero que esse dia chegue, a gente possa comemorar e virar a história, porque o que faltou foi diálogo e o atual governo é muito aberto para o diálogo e a Polícia Militar sabe disso. A gente tem que agora abraçar os profissionais da segurança pública, entender que a gente precisa incentivá-los na profissão,
mudar o Código Penal, renovar os políticos como nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo. Eu estou muito otimista que o capixaba está indo para um caminho muito positivo. Eu estou muito feliz com isso. Senador, para encerrar a nossa conversa, dia 28, os brasileiros voltam às urnas, é hora de eleger o nosso presidente. Seu partido definiu por oposição tanto a Haddad quanto a Bolsonaro. O senhor vai seguir a linha do partido? Não, o partido deu a posição de partido, mas deixou todo mundo livre para tomar a sua decisão. E a minha decisão como senador eleito é a neutralidade. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque se eu escolher ou falar que meu candidato é A ou B, eu não vou ter a autonomia e a liberdade no Senado que eu quero ter para aprovar projetos para o Espírito Santo. Então, se eu falo que eu sou do grupo A, o grupo B vai fechar as portas para mim, não vai aprovar meus projetos, não vai aprovar benefícios para o Espírito Santo. Então, eu prefiro manter minha neutralidade, queria a compreensão de todos os capixabas por isso, porque eu estou pensando num trabalho de 8 anos, né? Então, os capixabas já vão eleger. Quem os capixabas elegerem, nós vamos trabalhar. Se tiver a favor do Espírito Santo, eu vou ser um grande aliado. Se tiver contra os interesses do Espírito Santo, eu vou ser um opositor. Então nós vamos trabalhar, eu quero ter essa minha liberdade de poder trabalhar como senador para entregar para o Espírito Santo o que eles nunca tiveram. Então se eu falar hoje quem é o meu candidato, eu vou criar um desgaste que durante meu trabalho dentro do Senado pode me atrapalhar a aprovar projetos em benefício do Espírito Santo. Tá certo. Senador, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, desejar muito boa sorte nesse novo desafio, muito sucesso. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos que estão assistindo e podem contar comigo e vão ver uma nova forma de se trabalhar para a sociedade. Obrigada.